Lá no Salmos de número 20 e lá no livro de Daniel também eu quero pensar esses dois textos, Salmo de número 20 e Daniel, tá? Mas primeiro abre em Salmos aí, e depois Daniel capítulo 3. Quero falar sobre confiança. Salmos capítulo 20, apenas o versículo 7 e o 8, tá? Salmo de número 20, versículo 7 e 8 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Eu vou ler mais uma vez, a gente conhece, mas eu quero ler mais uma vez. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Agora Daniel capítulo 3, tá? Versículo 12. É um texto conhecido também. Daniel capítulo 3, versículo 12, diz assim: mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da flauta dupla, e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Ao 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Amém? Ó Deus, obrigado pelos louvores. E agora nós
estaremos meditando na Tua palavra. O Senhor esteja nos usando para que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas e sermos abençoados, Deus. Oramos no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém. Até que ponto eu posso confiar em Deus? Até onde eu posso confiar no Deus que eu declaro que eu sirvo a Ele? O Salmo de número 20 que nós lemos, esses dois versículos, diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus, né? Eles vacilam e caem, nós nos erguemos, nos mantemos firmes. E o livro de Daniel mostra uma passagem muito conhecida, onde é que esses três jovens são desafiados a adorar a uma imagem, né, de ouro que foi erguida, e eles não fizeram aquilo que era ordenado pelo rei. Uma situação de extrema confiança no Deus que eles serviam. E é interessante que conhecemos a história. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque nós conhecemos muito, para a gente ganhar tempo aqui. Mas eu quero bater muito nessa tecla da falta de confiança que nós vivemos no mundo de hoje, né? Eu vi um vídeo hoje, um jovem ia chegando de moto devagarinho e se preparando para entrar na sua garagem, na garagem de sua casa de moto. Aí uma mulher viu aquele já saiu correndo, já achando que seria assaltada por aquele rapaz que ia entrar na sua casa. A falta de confiança, né? E nós vivemos um mundo caótico que não se confia em ninguém. As pessoas perderam a confiança, né? Nós temos instabilidade em todos os setores. Nós estamos aí vivendo uma guerra, uma terceira guerra mundial. Estamos vivendo uma terceira guerra mundial. A Rússia está lutando contra a OTAN. Não é apenas uma luta da Rússia contra a Ucrânia, é a Rússia contra a OTAN. Só está faltando ali para se estender de uma forma globalizada, alguém apertar um botãozinho ali e uma bomba nuclear ser lançada em alguma parte. Mas fora isso, nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial, né? Por isso que já dura mais de 2 anos essa guerra, né? Já tem mais de 2 anos, porque há um grupo contra outra força gigantesca, que é a Rússia, né? Nós não confiamos também nos nossos políticos, né? Nós temos um presidente que onde ele vai é chamado de ladrão, né? As pessoas não confiam nele. Nós não confiamos nos pastores, né? Hoje o dia do segundo domingo dos pastores, os pastores, e quantas inúmeras problemas os pastores, nós temos visto aí, pastores, padres, os líderes religiosos, né, envolvidos em problemas aí, em pecados, em corrupção, né? Então as pessoas não confiam nos seus líderes, nos seus pastores, as pessoas não confiam nos seus governantes, nos seus vereadores, né? Eu citei há poucos dias que o vereador nosso aqui, na nossa cidadezinha aqui em Epitácio, aumentaram os seus salários em 100%, as pessoas não confiam. Então há uma desconfiança generalizada, né? Nós não confiamos nas pessoas, a gente está sempre com o pé atrás, os relacionamentos eles não são claros. Os relacionamentos são cheios de confiança, nós não conseguimos nos abrir para as pessoas. Sempre há uma observação, né? Um olhar desconfiado das pessoas. E eu quero pensar nessa noite, nesse tempo curto que nós temos, sobre isso, sobre confiança, até que ponto nós podemos confiar em Deus, nesse Deus que nós dizemos. E eu anotei algumas coisas sobre confiança aqui, né? O princípio da confiança baseia-se na expectativa de que as outras pessoas ajam de um modo já esperado, ou seja, normal. Consiste, portanto, na realização da conduta de uma determinada forma, na confiança de que o comportamento do outro agente se dará conforme o que acontece normalmente. Exemplo, num contrato, né? Nós firmamos um contrato entre duas partes, que a outra parte espera que eu cumpra aquilo que está no contrato. No serviço é muito comum.
A gente faz um contrato e tanto eu espero receber da pessoa, como a pessoa espera o trabalho bem feito da minha parte. É normal isso. Então se espera, isso é confiança, né? O princípio da confiança, eu espero que o outro faça, né? Eu espero que a pessoa cumpra aquilo que está pré-determinado ali, né? Então isso devia ser uma coisa normal, numa sociedade saudável, né? Isso deveria ser uma coisa normal, e não é. Nós vivemos uma sociedade doente, né? No seminário eu estudei particularmente 2 anos ética moral. Eu estudei ética moral, eu tinha professor de ética, para a gente lidar com esses problemas sociais, né? E ética hoje não existe, irmãos. Eu não consigo me conformar com o ministro do nosso... Eu não gosto muito de falar em política, mas eu vou ter que falar hoje. Eu não consigo me conformar com o ministro que atualmente está lá governando a nossa nação, alguns ministros, que uma hora disseram alguma coisa contra a pessoa, aí acabou a eleição, ela foi lá e trabalhando normalmente com aquela pessoa que ela citou, que ela declarou. Então não existe ética nenhuma. Então nós que somos cristãos, irmãos, a gente tem que lutar pela ética, nada menos do que isso. Nós precisamos, baseados na Bíblia, sermos exemplo para uma sociedade que está doente. Porque se eu for um péssimo... O que acontece hoje por esse número gigante... Eu tive uma preocupação muito grande quando nós fomos abrir essa igreja. Muito grande. Por que mais uma igreja? Sendo que tem igreja para onde você virar, aí tem igreja. Por que mais? Para que mais uma? Se essa igreja não fizer a diferença onde ela está inserida, de nada serve. É mais fácil eu ir para uma igreja virando ali, que já está organizada, do que, né, arrancar toco, igual o pastor Júnior citou aqui. Formar, se ela não tiver uma influência positiva e muito positiva na sociedade, para mim não serve. Por isso que nós temos aqui os nossos líderes estão sendo formados, que são influentes na nossa sociedade. Isso tem que ser assim, para que as pessoas possam olhar com confiança, confiar em nós, né? Então hoje isso não existe. A confiança é algo que deveria nortear toda uma sociedade. Segurança jurídica, né? Nós falamos aí de segurança jurídica. Hoje não existe segurança jurídica. O Juninho ganhou um processo aí, já tem mais de 4 anos, ele não conseguiu, né? Consórcio não tem segurança. Ele ganhou lá, mas não sabe se vai receber quando, porque não há segurança jurídica. A justiça está toda bagunçada. Segurança alimentar. Há pessoas que não sabem se vão se alimentar amanhã. Pela manhã não tem segurança, né? Segurança da informação. Segurança pública, como eu citei, não tem segurança pública. Você sai da sua casa pode ser invadida a qualquer momento por bandidos. Segurança no trânsito não existe, né? Segurança no trabalho. Então, nós vivemos num mundo inseguro. Segurança é o conjunto de medidas visando a proteção de riscos, perigos ou perdas a pessoas ou coisas. Então, irmãos, nós vivemos num mundo inseguro. Então isso precisa ser mudado no nosso meio. E eu anotei aqui também algumas coisas aqui, que a segurança ela pode ser avaliada pelos antecedentes. Uma segurança ela pode ser avaliada pelos antecedentes. Se uma pessoa pisou na bola uma vez, já não é motivo de você ter confiança naquela pessoa. Ela já não é. Ela vai ter que se esforçar muito para dar a volta por cima e demonstrar ao ponto de você confiar nessa pessoa novamente, né? Então a confiança ela pode ser avaliada pelos antecedentes. Eu e o pastor Júnior, nós já estamos juntos aqui nessa igreja há 8 anos já de relacionamento. Já é um tempo que dá para a gente saber, né? Quem é quem aqui e tal. E é assim que deve ser feito, os antecedentes, né? O pastor Júnior disse que quando ele chegou aqui na igreja, ele
na cidade aqui, que ele veio de Franca, uma das coisas que ele fala é que ele veio para a nossa igreja porque ele avaliou algumas situações e ele viu a família, a nossa família junto, batalhando junto pelo ministério. Isso pesou para que ele estivesse aqui. Então, antecedência. Quem é a sua vida, né? Os antecedentes. Não quero dizer que isso vai te tirar a autoridade isso eu quero investir muito nesse tempo hoje. Não quero dizer que você é mal hoje, que você será amanhã. Jesus, ele pode transformar a vida da pessoa. Jesus, ele pode pegar um assassino e transformar num grande homem de Deus. Isso é fato. Jesus, ele pode pegar o pior dos piores e transformar a vida daquela pessoa, né? Então, isso é importante. A segurança, ela pode ser avaliada pelo tempo também, um tempo de convivência. Você conhecer a pessoa, quem ela é, vai confiar nela, né? A segurança, ela é relativa, né? Até que certo ponto eu posso confiar na pessoa, né? Até que certo ponto eu posso depositar a minha confiança, né? Até quanto aquela situação, aquela pessoa, ela vai suportar uma pressão, né? A caminhada como cantor não é fácil, às vezes é difícil. Agora, tudo isso que eu falei, elas são a segurança que nós conhecemos, ela é falha, ela contém falhas, segurança alimentar, jurídica e etc. Ela contém suas falhas. E em relação a Deus, que eu quero entrar nesse mérito agora, será que nós podemos confiar em Deus totalmente? Porque esse série de fatores que eu falei aí, de situações que nós não confiamos nas pessoas, nos abala a nossa questão espiritual. Porque a psicopedagogia diz que nós somos seres moldados pelo meio, e somos. O meio que você está inserido, essas situações, essa sociedade doentia que nós vivemos, vai refletir na vida espiritual da pessoa. Por isso que é um grande número de pessoas que não confiam em Deus. Isso é um fato, irmãos. As pessoas até acreditam em Deus, as pessoas até certo ponto acreditam em Deus, mas elas não confiam em Deus. Elas apenas acreditam. Quando a fornalha aquece sobre a vida dela, ela não é capaz de agir como esses 3 jovens, de falar: olha, pode acontecer, mas eu não vou adorar essa imagem. Ela vai ceder se ela não tiver total confiança em Deus. E outro vídeo que eu compartilhei essa semana, alguns irmãos viram, foi de uma criança se jogando nos braços de um pai. Uma criança de uma certa altura, o pai ali, e ela se joga totalmente. Isso é confiança. Toda criança, antes da mente começar a raciocinar corretamente, ela se joga nos braços do pai. Ela confia no pai. Por isso que muitos traumas existentes na vida de um homem, na sua idade já adulta, é decorrente a traumas da infância em relação aos pais, em relação àqueles que deveriam cuidar dessas vidas, não cuidaram da forma correta, e elas então hoje não confiam nas pessoas. Isso, a psicologia é muito claro sobre isso. Então eu quero pensar com você, que o tempo avançou aí, sobre confiar em Deus, nessas indagações que nós falamos aqui. Se eu posso confiar em Deus, até que ponto eu posso confiar no Deus que eu sirvo. E aí eu quero avançar. Porque eu posso confiar nesse Deus, pastor? Porque há provas mais do que suficientes para nós confiar nesse Deus. Há provas muito mais do que suficientes para que eu possa confiar totalmente nesse Deus que eu sirvo, que eu declaro que eu sirvo. O Salmo 19, olha que lindo. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz.
mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria do herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Olha o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio o inexperiente. Irmãos, a natureza já resume tudo isso que eu estou falando aqui. Há provas indiscutíveis. Um ser pensante, ele sabe que existe um Deus sustentador, cuidador, né, de tudo. E o salmista declara isso aqui, os céus declaram, a natureza. É só nós olharmos para a natureza e nós iremos saber que existe um Deus. Isso aí é provas indiscutíveis. Isaías capítulo 40, olha que texto lindo. Isaías 40, versículo 12. Olha que quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes da balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? Irmãos, há inúmeros textos que mostram a grandeza desse Deus que você pode confiar. Salmo 147, versículo 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha o 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Irmãos, há provas indiscutíveis que nós podemos confiar nesse Deus que nós falamos, que nós servimos, que nós cantamos. Confia nele. Confia. Solta o freio de mão. Faça como essa criança. Se jogue nos braços de Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida, irmãos. Nós não podemos. O crente, o cristão, ele tem que soltar o freio de mão da vida e deixar Deus cuidar da vida dele. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. A gente vive uma geração que as pessoas não confiam em Deus, confiam em carros e em cavalos, representando outros setores aí. Por isso que o salmista diz que eles vacilam e caem, mas os que confiam em Deus se levantam e se mantêm firmes. Então, há provas indiscutíveis que nós podemos confiar nesse Deus maravilhoso, um Deus que conduz a nossa vida, um Deus que sabe o melhor para as nossas vidas. Porque eu posso confiar nesse Deus? Segundo, porque Ele nos ama. Deus, Isaías, não é esse texto que eu tenho grifado aqui, mas Isaías diz que Deus, Ele nos tem na palma das mãos, escrito na palma das mãos. Isso é maravilhoso. Eu fico feliz porque Deus me escolheu, irmãos. Isso é um privilégio que nós temos. É um privilégio. Ser pastor, irmãos, tem suas dificuldades, mas é um privilégio. É algo maravilhoso. Eu glorifico a Deus o dia que Deus me chamou, sabe? É um privilégio ser escolhido por Deus. Ele nos ama. Ele quer o nosso bem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor incondicional, um amor que não é condicional como nós amamos, é um amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos ama. Deus, Ele te ama. Você já parou para pensar que Deus te ama? Você acha que um Deus que te ama, Ele vai te deixar você passar por perrengues?
Se você passar por perrengues, é porque Ele tem um plano na sua vida maior. Se você passa por situações difíceis aí, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Ele te ama. Um pai que ama, ele não é aquele pai que nós somos, né, negligente, que passa a mão na cabecinha do filho. O amor de Deus é aquele que põe o cabra no prumo, porque Ele nos ama. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protege. Ele nos dá proteção. O amor de Deus faz com que Ele nos proteja. Deus nos ajuda a crescer, porque sou eu quem conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Planos de dar um futuro. É bíblico isso, não são palavras minhas não. Deus é o nosso sustentador. Isaías 58, 11, olha que texto. Isaías 58, 11. Olha, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Sustentador. Deus, quando Ele criou a humanidade, Ele fez questão de sustentar até os últimos dias, com alimento. Tudo que você joga na terra ali, ela dá, né? A ciência fica tentando imitar Deus aí. Deus assim, ó, fez tudo e continua fazendo, continua sustentando. Então não se preocupe, pode confiar nesse Deus. Não confie nem em carros e nem em cavalos, confie em Deus. É Deus que nos dá aquilo que nós precisamos. Por que eu posso confiar em Deus, pastor? Porque Ele jamais irá te decepcionar. Jamais Ele irá te decepcionar. Quando nós confiamos em pessoas, irmãos, é natural a gente se decepcionar. É natural isso aí, né? Mas Deus é o único que não nos decepciona. Vamos ver na Bíblia? Salmos 22, versículo 4 e 5. Em Ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livrastes. Clamaram a Ti e foram libertos. Em Ti confiaram e não se decepcionaram. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se você é um cristão que confia que acredita, que confia na Bíblia, então é a Bíblia que diz. Você se entregar para o Senhor, Ele jamais irá te decepcionar. E nós vivemos uma geração de pessoas que não confiam em Deus. Pessoas, por conta do contexto social, de decepções com pessoas, isso elas trouxeram para a sua vida espiritual, e até vêm para a igreja, até congregam, até cantam, até pregam, mas elas não confiam totalmente em Deus. Talvez você se decepcionou com alguém na sua vida, agora ou antes, isso mexeu com você em relação a Deus, mas fique tranquilo. Deus, Ele jamais irá decepcionar aqueles que confiam nele. Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29, olha só. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os teus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferiram abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Olha,
E o texto vai falar que bênçãos são derramadas, né? Ao 29, por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nós não, jamais, você que é jovem aí, né, que está em busca de um varão ou de uma varoa aí, confie em Deus. Deus, Ele sabe quem, Deus já tem marcado, tem a pessoa, desesperar aí, não, calma, tranquilo, né? Eu vou entregar um camarada aqui agora, eu vou entregar, tá lá, rápido, o carro tentou arrumar, quebrou a cara, não me consultou. Tá, agora tá se levantando, irmãos. É claro, tem que jogar limpo, tem que ser clareza. Foi ou não foi? Foi, um jovenzinho. Eu tinha conversado com ele antes já, tá? Eu não exponho ninguém. É pra vida, é pro bem dele. Esse menino está sendo preparado. E com Deus tem que ser clareza total. Nada menos do que isso. Aí correu rápido aí, agora tá dando trabalho aí para si, mas vai se erguer. Então, irmãos, cuidado. Arrumou um varão aí, ora, vai igual o Juninho, pega o Juninho de exemplo aí. Ora mais um pouco, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, vai orando. Uma hora dá certo. Espera, né? Nesse período aí, eu vou pegar no pé dele também. Nesse período aí, a namorada dele já tá indo para a segunda faculdade, né? Daqui a pouco faz mestrado e doutorado. Eu falei para ela hoje, ei, Vitória, vai sair o casamento agora? Eu falei, você tem que conversar com o seu pastor, hein? Está sendo preparado. É melhor do que aquele rato que vai ali desesperado. Então, irmãos, Deus, Ele não decepciona. Pode demorar igual está demorando com a Vitória, mas não vai ficar decepcionada não. Não vai se decepcionar. Aí o Carlos vai ter agora que ralar para se erguer de novo. Não leva a mal não, tá? É pro seu bem. Deus, Ele sabe de tudo, irmãos. Porque eu posso confiar em Deus, pastor. Porque mesmo, escuta, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. A maior das nossas inimigas é a morte. Mas mesmo enfrentando a maior das nossas inimigas, nós podemos confiar em Deus, porque Ele nos garante a salvação eterna. Ele não vai garantir que você vai viver aí 200 anos não, que isso aí não é bíblico, mas que Ele garante a salvação eterna, Ele garante. Eu posso confiar em Deus, pastor? Posso. E se eu morrer, pode continuar. Nós somos seres eternos, eternizados. A sociedade moderna, irmãos, escuta o que eu vou dizer. A sociedade moderna, ela embutiu na nossa cabeça que a felicidade, a alegria é esse aqui, ó. Não é. A felicidade maior é a eternidade ao lado do Senhor. Isso aqui é só uma amostra. Aquela pessoa que se entrega, que confia no Senhor, ela já desfruta agora. Ela já desfruta. Mas o melhor está por vir. Eu daqui a uns 30 anos, vocês não vão me ver mais aqui.
não vão me ver mais daqui a 30 anos. O Júnior talvez vai ver ainda, mas eu não. E onde eu estarei? Eu estou jogando alto, hein? Talvez seja amanhã, se Deus quiser me buscar essa noite. Mas mesmo se Ele me buscar essa noite, a eternidade está comigo, garantida. O crente, ele tem que ter certeza da salvação. O crente, ele tem que ter certeza. O crente tem que se alegrar o tempo todo, porque ele tem que ter essa certeza. Essas situações que a gente tem vivido, de vivência aqui na terra, isso é normal, todo mundo tem. Mas essa alegria da salvação, ela não pode sair do nosso coração. Os boletos chegam, oh glória a Deus, a eternidade está me esperando. A segunda-feira chega, oh glória a Deus, a eternidade está me esperando. A prova na faculdade chega, glória a Deus, a eternidade está me esperando. Irmãos, isso é vida cristã. Eu tenho que ir para a igreja, glória a Deus. Glória a Deus, a eternidade me aguarda. Certeza da salvação, pode confiar. O pastor vai passar 10 minutos, glória a Deus, a salvação está me esperando. Esse pastor não para de falar, glória a Deus, a salvação está me esperando. Isso é que traz alegria verdadeira, irmãos, que faz a gente passar pela fornalha, que faz como esses jovens fizeram. Olha, o rei, mesmo se me jogar lá, o Deus que eu sirvo vai me livrar, mas se caso ele não me livrar, a salvação está me esperando. Oh glória! Isso é vida cristã. Isso é vida cristã, é ter a certeza da eternidade, da continuidade. O crente, ele não morre, ele é promovido. Não, o crente não morre, viu? Ai, morreu, chorou ali. Não, o crente não morre, ele é promovido. O crente que tem medo da morte, tem que orar mais aí. Porque o crente, ele não morre, ele é promovido. Foi promovido para viver as maravilhas que a Bíblia diz que tem para aqueles que amam, aqueles que o amam. Vamos lá na Bíblia, né? Para falar, o pastor está falando, vamos na Bíblia. Isaías 51, versículos 5 e 6. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim, e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergo os olhos para os céus, olhe para baixo, para a terra, os céus desaparecerão. Oh Vitória, glória a Deus. Eu vou orar mais pela sua vida, viu filha? Para esse cabra aí desenrolar logo aí. Vamos lá. Mas a minha salvação durará para sempre. O versículo 6: ergo os olhos para os céus e olhem para baixo e para a terra, os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. E aí texto de João, inúmeros Atos, vai falar lá sobre a salvação eterna. O crente, ele é promovido. Então pode confiar nesse Deus. Deus, ele tem bênçãos para a sua vida agora e depois. Aqueles que esperam no Senhor jamais ficarão decepcionados. Se você de repente tem algumas situações aí na vida aí, espera no Senhor, confia nele. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Não existe mágica, não. É simples. Ele tem o melhor para a minha vida.
Quando eu me converti, irmãos, eu passei por muitas dificuldades. Mas hoje eu estou feliz com o reino de Deus, porque sabia que Deus tinha o melhor para a minha vida. Deus, Ele tem o melhor. Então, jovenzinhos aí, saiba que Deus tem o melhor para a sua vida. Confia nele. Talvez a sua confiança está um pouco abalada, aí se jogue, né? Como aquele vídeo que eu postei, chega do alto e se joga no colo do Senhor. Deus, Ele vai cuidar da sua vida. Mas Ele quer isso de nós. Deus, Ele quer um relacionamento verdadeiro, sabe? Nós com as nossas falhas, mas Ele quer isso, Ele quer verdade, né? Ele quer essa transparência, igual eu falei com o Carlos aqui ao vivo, para todo mundo ouvir. Ele quer isso. Deus, Ele não quer máscara, irmãos. O crente, hoje é um grupo de crentes mascarados, né? Ai, a minha vida está tudo mil maravilha, quando não está. Paz, paz, vocês dizem quando há paz e não há paz nenhuma, o profeta Isaías diz. E Deus, Ele quer paz, Ele quer transparência, Ele quer clareza. Eu tenho algumas situações difíceis da minha vida, eu vou no pastor Júnior, eu converso com ele, sabia disso? O pastor Júnior, a gente junto ora ali. Clareza, transparência. Quando eu preciso falar alguma coisa com o Júnior Estéreo, eu falo. Clareza, é isso que Deus quer da nossa vida. E aí a coisa transcorre melhor. Então confia nele, vale a pena confiar nesse Deus, porque Ele é digno de confiança. Ele é digno, jovenzinho, confia nesse Deus. Amém, o tempo avançou. Queria chamar um casal aqui para distribuir os elementos, nos ajudar. Vem, cadê o pastor Júnior e a Esther? Vem os dois aqui, para a gente distribuir os elementos da ceia.